I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna... Rapaziada, hoje a gente teve a tão esperada reunião do Fed, onde existiu o corte na taxa de juros, e nesse vídeo aqui eu vou trazer as principais falas que o Jerome Powell acabou trazendo ali nessa reunião. Família, depois de meses aguardando essa reunião, a gente teve o Jerome Powell aí diminuindo a taxa de juros, e como vocês já devem saber, né, vocês já devem ter visto isso daí em alguma live ou algum vídeo por aí no YouTube, a taxa de juros foi diminuída em 50 pontos base. Então a gente saiu lá dos Estados Unidos de 5,5% na taxa de juros para 5% atualmente, queda de 0,50%, o que foi bem acima da nossa expectativa aqui. O mercado como um todo tava bem doido, né? A gente chegou até a mencionar na live da manhã, a maioria do mercado tava precificando sim esse corte de 0,50%, porém, até semana passada tava sendo 0,25%, né? 90% do mercado praticamente na semana passada estava precificando um corte de 0,25%, e no final de semana, ali na sexta-feira, começou a mudar o jogo, pulou ali para 0,5% e a gente realmente teve esse corte de 0,5%. Beleza, descobrimos então que realmente teve um corte maior ali do que, pelo menos na minha opinião, iria ser. Eu tava achando que seria 0,25, tá? Mas e agora? O que o Jerome Powell acabou falando na reunião que é importante? Eu separei algumas coisas aqui pra gente discutir em cima delas, tá? Primeiramente, o Powell ele acabou falando que a inflação caiu consideravelmente, mas continua acima da meta deles. Vocês sabem, né, que a meta deles é 2,5% ali de inflação, a inflação tá 3 e pouquinho, caindo bastante, e ele falou várias e várias vezes sobre essa questão da inflação. Olha, rapaziada, o fato da gente não ter diminuído a taxa de juros nos meses anteriores foi positivo. A gente acabou diminuindo mais hoje justamente porque, por exemplo, em julho a gente não diminuiu, e essa não diminuição muito rápida nos meses anteriores fez com que a inflação caísse. Então ele conseguiu passar que, na visão dele, ter esperado foi melhor do que ter começado lá atrás, porque fez com que a inflação caísse aonde ela tá agora. Então, para ele tá tudo bem aí, essa questão da inflação tá indo para a meta dele. Outra coisa que também tá interessante que eles acabaram abordando ali é que, igual eu falei anteriormente, essa espera paciente acabou pagando dividendos. O que ele quis dizer com isso? Igual eu mencionei anteriormente, o fato de ter esperado foi algo benéfico, porque muitos devem ter questionado, né? Se questionado, porra, se foi para diminuir 0,50 de uma porrada, por que acabou não diminuindo 0,25 na última reunião e 0,25 nessa daqui? E com essa frase ele acaba tirando uma resposta para esse questionamento, né? Que para ele foi melhor ter esperado ao invés de ter diminuído nas últimas reuniões e dar uma paulada de uma só vez, justamente porque essa espera fez com que ele conseguisse diminuir ali a inflação mais do que caso ele começasse já a diminuir a taxa de juros nas últimas reuniões. Então, para ele, igual ele falou, foi como se fosse um dividendos, porque agora a inflação está muito mais próxima da meta do Fed. Beleza? Uma outra coisa que eles acabaram mencionando que eu achei interessante a gente trazer aqui é que a maior parte ali do Fed, porque para quem não sabe, né, o Fed ele não é composto só pelo Jerome Powell. Ele tem outros cidadãos ali que também são importantes em questão de economia, que acabam fazendo votações ali para tomar um certo tipo de decisão. E houve um amplo apoio para o corte de 50 pontos bases na data de hoje, o que mostra que teve algumas pessoas que não queriam cortar também 50 pontos bases, porque senão ele ia falar que todos estavam ali apoiando esse corte, mas mostra que a maioria realmente quis esse corte de 50 pontos bases nesse momento. E eu vou dar uma opinião aqui interessante, que inclusive mostra o porquê eles fizeram isso, tá? Me impressionou inclusive até os maiores economistas aqui do Brasil, porque eles deram uma tacada de uma só vez, né? Então, continuando aqui, outra informação que eu achei interessante trazer aqui para vocês é que ele falou o seguinte: nós começamos bem e forte hoje com os cortes. Então, para ele começar cortando numa porrada, né, 0,50, foi a melhor decisão. Ele fala que é um começo bem e forte com corte de juros aí. Agora, chegou a frase que, na minha visão, foi a mais importante durante toda a reunião do Fed, que ele repetiu algumas vezes, inclusive,
que eu acho que, na minha visão, é o motivo dele ter diminuído, né, do Fed como um todo, ter diminuído ali 50 pontos bases, tá? Não achamos que estejamos atrás da curva. Esse atrás da curva passa a visão de que ele demorou muito para cortar. Então, segundo ele não está demorando muito para cortar e ele passou a imagem de que ele não quer que os outros falem que eles demoraram muito pra cortar. Exatamente por isso que eles cortam de uma porrada, de uma vez só, né? Imagina daqui, sei lá, 2, 3, 4, 5 meses há uma recessão nos Estados Unidos e por conta deles terem cortado só 25%, aconteceu essa recessão. Então, o fato de demorar muito para cortar os juros acaba sendo muito arriscado. E é isso que ele ficava repetindo toda hora. Nós não vamos cortar depois da curva. Nós não estamos atrás da curva. Ou seja, para depois não chegarem neles e falarem, olha, vocês foram atrasados. Então eles meio que estão se protegendo para depois não falarem, né? Quem falar? Pô, o cidadão lá dos Estados Unidos, o governo, todos ali, para não falarem, né? Que eles demoraram, que eles estavam atrás da curva, ou seja, passaram da hora de acabar cortando ali os juros. Então ele ficou repetindo isso daí várias e várias vezes. Na minha visão, foi até uma jogada ali, para caso aconteça alguma merda, eles falaram, olha, rapaziada, poxa, cortamos 0,50 ali, que era o que a gente tinha em mãos, era o que dava para fazer. E muito melhor do que ter cortado 0,25. Esse daí foi basicamente uma manobra, na minha opinião, para caso dê alguma merda maior, né? Eles cortarem de uma porrada de uma vez. Outra coisa que também foi interessante eles falarem, ninguém deve olhar para hoje, né? Para esse dia de corte de 0,50 e pensar que esse é o novo ritmo. Ou seja, não vai ser todas as vezes que eles vão cortar 0,50. Ninguém deve levar isso como um padrão. Ninguém deve assumir que a partir de agora, na próxima reunião, vai ter um corte de 0,50 também. Inclusive, vamos dar uma olhadinha como que tá a expectativa do mercado para a próxima reunião. E olha como é que tá a expectativa do mercado para a próxima reunião. 63% do mercado tá achando que vai cortar 0,25%. 35% do mercado tá achando que vai ter outro corte de 0,5%. E tem 1% de doidão da internet aí que acha que vai cortar aí praticamente 75%, 75 pontos base, o que é bem improvável, né? Mas a gente sabe que na último corte isso daqui oscilou mais do que o próprio Bitcoin como um todo. Então a gente vai ter que acompanhar os próximos dados econômicos. Inclusive foi algo que eles falaram bastante durante essa reunião. A galera perguntava, né? Ah, mas e para a próxima reunião? O que vocês acham que vai acontecer? Vai ter mais corte? Vai ser outro corte ali de 0,50? Ele ficava toda hora falando, nós vamos definir reunião por reunião, a gente tem vários dados importantes, próximo dado da inflação, próximo dado do desemprego, então realmente eles vão esperar os próximos dados em si para ter alguma informação para daqui 50 dias só, então a gente ainda tem um tempo, tá? Voltando aqui nas principais falas, né, que o Jerome Powell acabou trazendo, a próxima aqui que também eu achei importante a gente ressaltar, seria realmente que a opinião dele e a sensação dele é que não vai voltar para a taxa negativa como era ali antes do Covid. Aquela questão do dinheiro infinito, aquela questão da impressão infinita, taxa negativa de empréstimo que acontecia muito, por isso que o pessoal se alavancava demais, ele acha que não vai voltar tão cedo. Ele trouxe uma fala muito importante também, que é essa: parece que a taxa neutra está mais alta do que estava. Então o novo normal lá nos Estados Unidos não vai ser aquele juros negativo. Essa taxa neutra é aquela taxa que ela não influencia nem positivamente nem negativamente na economia como um todo. É o famoso zero ali, era igual a taxa de juros zero ali antes do Covid. Só que ele acha que essa taxa neutra não vai ser mais negativa, não vai ser mais zero, porque mudou toda a economia depois do Covid, né? Isso aqui também é uma fala bem interessante. Talvez eles cheguem, por exemplo, lá na meta, daqui 2, 3 anos, de, sei lá, taxa de juros 2,5% e mantenha isso para sempre. Não tem mais aquela taxa de 0% igual era antes. Esse vai ser praticamente o novo zero. Basicamente é isso que ele quis dizer. Inclusive é algo que vários economistas falavam, tá? Que nós nunca mais íamos ter a taxa de juros baixa igual aconteceu por alguns períodos aí nos Estados Unidos, no Japão e tudo mais, e que na verdade a gente iria se acostumar com uma inflação um pouco mais acima e também com uma taxa de juros um pouco mais acima. Muito parecido, mas não tanto como é no Brasil, né? No Brasil, você para analisar, a taxa de juros do Brasil, o normal aqui é 10%. Pode ver que desde quando você nasceu aí, praticamente, o Brasil paga 1% ao mês na taxa, no investimento ali de renda fixa, né? É óbvio que tem alguns momentos que são exceção, mas, cara,
Desde quando eu invisto, sempre foi 1% ao mês praticamente. Tem umas horas que muda um pouco mais até, algumas horas menos, mas esse é como se fosse o normal aqui do Brasil. A taxa de juros no Brasil, ela é elevada. Por quê? Porque a inflação também é elevada. Então a gente tem que ter essa taxa de juros elevada praticamente todo o tempo para conseguir combater essa inflação. E esse, segundo aí a ideia dessa fala do Powell, vai ser o novo normal também nos Estados Unidos. Não vai ser igual no Brasil, que é 10%, mas talvez os 2% possa ser algo mais padrão. A gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Mas como é que foi a reação do mercado, né, depois dessa reunião? Teve várias falas interessantes. A principal fala, igual eu falei para vocês, é sobre aquela questão de eles não estarem atrás da curva. Eles repetiram isso várias e várias vezes para mostrar que eles não estão atrasados, tá? Olhando graficamente aqui, a gente consegue ver uma volatilidade nada menos esperado do que uma volatilidade. O Bitcoin estava nos 59 mil mais ou menos antes da reunião. Ele chegou a beirar lá os 61 mil dólares. Agora ele está tentando dar uma estabilizada. A gente tem também o próprio S&P 500, que no momento, olha isso aqui, o S&P ele acabou variando um pouco mais do que o próprio Bitica, né? O S&P estava na região dos 6.600 pontos, 630, ele variou aí praticamente 1,2%, que para os baby boomers, que é o pessoal da S&P 500, é uma loucura tremenda, né? 1,21%, chegou a bater o all-time high, isso aqui foi o topo histórico, tá? Isso aqui é o topo histórico do S&P, mas devolveu tudo e tá tentando fazer um fechamento meio feio aqui o S&P 500. Nasdaq ainda é a única que tá se mantendo verde aqui nesse espaço do mercado tradicional, mas também teve uma oscilação bem tremenda aqui no curto prazo, né? Fez aí praticamente 1% para cima, devolvendo tudo, tá ficando meio que no 0 a 0. O dólar, inclusive, deu uma agulhada violenta para baixo no momento ali da reunião, principalmente quando saiu a taxa de juros, porque sai a taxa de juros e só depois o Jerome Powell vai falar no microfone, né? Então saiu ali a taxa de juros, o dólar fez isso aqui, uma queda brusca, que pro dólar é muita coisa, menos 0,66%, mas já tá voltando no positivo aqui, né? Então o mercado, na realidade, ele tá meio indeciso. Uma coisa que vale ressaltar, que é interessante também, se vocês pararem para analisar, família, até semana que vem a maioria do mercado estava achando que ia cortar 0,25%. E por conta de alguns relatórios, algumas coisas que saíram ali, o mercado todo acabou jogando para 0,5%. E daí eu faço um questionamento para você. Será que isso não foi previamente manipulado ou algo do tipo? A galera joga para 0,50% para o Fed realmente vir e cortar 0,50% e não assustar o mercado, visto que a galera já estava teoricamente esperando isso? Porque se ele corta 0,50% quando a maioria tá achando que vai cortar 0,25, isso iria fazer o mercado dar uma desabada violenta. Mas como de uma hora para outra, oh my god, todo mundo começou a achar ali que ia ser 0,50, ele vai e corta 0,50, talvez não seja tão ruim assim, ainda mais depois dessas perguntas que ele acabou respondendo, que eles não estão atrás da curva, que ainda tá com a economia aquecida, que a inflação tá indo pra meta deles. Talvez não tenha recessão, né? Já que tá tudo acontecendo do jeito que eles esperavam. Então, assim, eu não sei, cara, mas essa informação aí, me deixou com uma pulga atrás da orelha, na verdade, na semana passada, quando do nada o mercado pivotou de um dia pro outro, por conta de uns relatórios aleatórios de um pessoal que iria agora cortar 0,50 e ele vai e corta 0,50 mesmo. Pô, não sei, me deixou com uma certa pulga atrás da orelha. Mas e aí, Lucas, o que você acha que vem pela frente? Cara, sendo bem sincero com vocês, eu não duvido nada a gente passar mais uns meses de lateralidade. O ponto positivo é que o Bitcoin não deu uma derretida pelo menos até o momento. Hoje eu não faria nada. Na verdade, até essa semana aqui eu não faria nada em questão de trade. Para longo prazo é seguir acumulando. Temos várias altcoins baratas. O próprio Bitcoin tá barato, na minha opinião. Mas eu acho que a gente tem espaço para subir. Ao contrário do que eu tava imaginando, que a gente poderia ter uma queda, o mercado não ia gostar. Como ele deu uma manciada, né, falou que não foi uma diminuição de 0,50% por conta de nenhum motivo de, ai meu Deus, recessão, nem nada do tipo, então ele deu uma manciada no mercado. Isso pode fazer, no médio prazo, não hoje nem amanhã, o mercado conseguir subir. A gente já tá amarrado há alguns meses. Não sei se vai ser muito rápido, mas eu acredito que, por exemplo, até a próxima reunião do Fed, a gente já tem espaço para uma alta, tá? Isso é o que eu acredito. Eu posso estar completamente enganado. Essa aí foi as principais falas que teve na reunião do Fed. Quero que você comente aí o que você achou. Rapaziada, valeu e é nóis!